Desde que eu era criança eu sempre ouvi que o Brasil foi pobre e é pobre e sempre vai ser pobre por questões culturais, né? Eu lembro que caí até na prova, cara, e a resposta certa era porque o Brasil sofreu uma colonização de exploração, nossa, roubaram o nosso ouro. Isso não é mentira, cara, mas você falar que em 2016 você ainda tá mal por causa disso, cara, é vitimismo barato. Ai meu Deus, como eu sou um coitadinho, eu não melhoro porque não dá. Essa sim é a verdadeira síndrome de vira-lata. Esse papo da colonização, cara, é tão mentira que o sul dos Estados Unidos também sofreu uma colonização de exploração e ainda assim hoje eles são ricos. Dizem que o Brasil é pobre sempre por problemas culturais, porque o povo é desonesto, porque sofreu a colonização de exploração lá em 1500 e pouco, e puta, porque o povo tá acostumado com o paternalismo estatal e nossa, isso é cultural. Não, isso não é cultural. Cara, apesar da população ter uma parcela de culpa por escolher os seus representantes de maneira errada, a grande culpa, a grande causa da pobreza do Brasil sempre foi e é ainda o governo. E quando eu digo governo, cara, eu não tô falando só do governo do PT desses últimos 12 anos, mas tô falando de todo o governo desde que o Brasil é Brasil. Na verdade, eu posso dizer claramente, cara, que o Brasil só é medíocre por causa de dois fatores. O primeiro é por causa do governo ruim. E o segundo é por causa de abundância de recursos naturais e de mão de obra. Nossa, cara, mas como assim? Abundância de recursos naturais e mão de obra deixa o Brasil medíocre? Com certeza, porque se o Brasil não fosse esse país gigante, muito abundante em recursos naturais e em recursos humanos, nós não seríamos medíocres, nós seríamos miseráveis, porque o nosso governo sempre foi muito ruim. Eu poderia citar inúmeros exemplos aqui, mas eu vou citar só 3 aqui, que são mais modernos e dá pra gente ilustrar legal. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista estava destruída. O pessoal diz até que era uma cidade plana, porque não tinha mais prédio, não tinha mais indústria, não tinha mais nada. Por quê? Porque o governo já tem mania de controlar tudo. Quando está em época de guerra, mais ainda. Então todo mundo trabalha para o governo. Aí eles perderam a guerra e ainda tiveram o país todo destruído. Ou seja, o governo tinha muito controle das coisas e estava tudo destruído. O que aconteceu? Entrou um primeiro-ministro com uma cabeça visionária, um cara puta inteligente. O que ele fez? Ele pegou e começou a descontrolar a economia. Ele começou a soltar o poder do Estado e deixar na mão das pessoas. E aí uma forma de liberalismo econômico daquela época fez com que a Alemanha se acendesse, crescesse mais do que toda a Europa e hoje é o país, se não for o mais rico, é um dos mais ricos da Europa. Na contramão a gente tem a Inglaterra, cara. A Inglaterra é o seguinte, ela estava do lado de quem ganhou a guerra, então ela tinha tudo para ficar rica. E aí o que aconteceu? O governo falava, não, bom, tava tudo na minha mão aqui porque a gente estava em guerra, então era todo mundo trabalhando pro governo. Deu certo, então eu vou controlar ainda mais a economia. E o que aconteceu? A Inglaterra entrou em crise e gerou dívidas, inclusive, que até hoje ele não consegue pagar. Outro exemplo é o Japão, cara. Não sei se você lembra, bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki. O país estava totalmente destruído, estava também desmoralizado. Todo mundo sabe que o povo oriental ele é um povo mais disciplinado, é um povo que leva a moral muito a sério. Então o país estava completamente desmoralizado lá por causa do imperador, etc. E aí o que eles fizeram, cara? Eles falaram, não, nós vamos dar a volta por cima, cara. E aí de uma maneira genial, eles foram e acenderam o país. Eles trabalharam e o governo direcionou a nação para o progresso e não para o regresso, como que acontece aqui no Brasil. Ou seja, independente do cenário em que você se encontra, o que importa, o que manda é a estratégia que você vai tomar. É a estratégia que o governo vai fazer para liderar o teu país. É a direção que o governo vai levar a força trabalhadora do seu país. E isso a gente tem de sobra, a gente tem muita coisa boa aqui. Bom, então você entendeu, cara, que a culpa é do governo? Legal, então como é que a gente faz para corrigir isso? O governo é basicamente o seguinte, ele é uma esfera que ele tenta cada vez ficar maior, ele tenta cada vez pegar mais poder para si, proteger cada vez mais o poder que ele tem e tirar o máximo possível de poder dos cidadãos. Ou seja, o governo naturalmente ele quer se inflar e quer diminuir o cidadão. Isso é natural de todos os governos. O que a gente deve fazer, cara? A gente como população deve sempre limitar o tamanho do governo. E eu tenho 2 sugestões práticas para que a gente faça isso no Brasil. Na verdade são 3, cara. A primeira de todas é o seguinte: eleições diretas para todos os cargos públicos, ou seja, fim das nomeações. Esse negócio do poder executivo, poder nomear o pessoal do judiciário, poder nomear o pessoal do Ministério Público, cara, isso é ridículo, cara. Todos os poderes teriam que ser
totalmente independentes, inclusive na eleição dos seus representantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem eleições para todo mundo, cara. Então assim, ó, você escolhe o presidente, você escolhe o governador, você escolhe os juristas, você escolhe até o xerife. Então assim, a população tem muita participação na escolha dos seus representantes. E assim que deveria ser no Brasil, cara. Todo mundo, lógico, deveria passar por uma prova, um concurso, se selecionar os mais qualificados para aquele determinado cargo, e aí se fazer uma eleição sem campanha e sem partido. E aí a população escolhe entre os mais qualificados aquele que melhor o representa. Existe um outro negócio que eu pretendo explicar mais pra frente em outro vídeo, chamado recall. O que é isso? É basicamente um voto de não confiança. Como assim? Você escolheu um representante, sei lá, para a presidência da república. A partir de um certo momento ele perdeu a tua confiança. Você vai lá e faz um voto de recall, você tira o cara de lá. Você fala assim, ó, eu estou tirando o meu voto de confiança de você. Ou seja, isso gera um governante sempre sob pressão popular, cara. E isso é uma coisa muito positiva, porque o cara vai sempre pensar 1 milhão de vezes antes de passar uma lei que vai prejudicar a população. E um outro negócio é chamado revoke. O que é isso? É a enorme participação da população em decisões de várias esferas. Na Suíça, por exemplo, cara, os deputados federais, eles quase não têm representação, eles quase não fazem nada, cara. Lá, tudo bem que é um país muito menor e tal, mas lá o que acontece é que as cidades, os chefes das cidades, eles têm muito mais poder sobre aquele território que eles comandam. E tudo lá tem plebiscito. Lá o plebiscito é uma coisa do cotidiano. Então, por exemplo, amanhã vai ter um plebiscito sobre tal assunto. Ou depois de amanhã vai ter outro. Ou a semana que vem vai ter outro. Então vira uma rotina a população participar das escolhas públicas. Por exemplo, você acha que a população hoje votaria para pagar mais impostos? Com certeza não, cara, mas hoje como é que funciona aqui no Brasil? O pessoal vai lá, passa uma lei e cai mais imposto e acabou. Só pra você ter uma ideia, cara, na área contábil se tem uma mudança a cada 3 dias. Então quer dizer, a cada 3 dias você tem uma mudança que veio de cima para baixo e a população tem que engolir, se adaptar e pronto. Então é isso aí, a gente tem sim que exigir do nosso governo muito mais representação das nossas vontades, da vontade da população. A gente tem que ser muito mais participativo na política, beleza? É isso aí, se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita tudo junto, Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreva no meu canal e vamos questionar tudo.